Bom, pessoal, um dos assuntos mais importantes da atualidade, palpitantes da atualidade, na verdade, não é apenas um assunto, mas são dois assuntos. É a terceirização, a autorização para que as empresas terceirizem os seus serviços e agora, desde o topo da pirâmide até a sua base, não existe mais nenhuma proibição. E também a mudança das leis trabalhistas, a revolução que está acontecendo em Brasília para se aprovar uma nova postura em relação ao patrão e ao empregado na CLT. E eu estou recebendo um dos especialistas do Brasil nessas áreas, Dr. Marcos Bernardini está comigo, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. O que é terceirização de fato? É dispensar o funcionário e contratar uma empresa? A terceirização, na verdade, ela sempre existiu. Então, sempre foi possível que o empresário ele terceirizasse, então ele contratasse uma empresa prestadora de serviço e essa prestadora de serviço disponibilizasse a ele, então, funcionários. Mas isso só poderia ser autorizado em atividades que nós chamávamos de meio. Então, eu não poderia terceirizar o objeto principal da minha atividade empresária. Então, um banco ele não poderia terceirizar o caixa, ele não pode terceirizar o gerente. Não é? Então, isso não poderia ser terceirizado. Num avanço aí de várias reformas, não é? A primeira delas, então, foi a questão da terceirização, que já está em vigor, não é? Entrou em vigor agora em março de 2017. Foi possível, então, agora, por meio dessa alteração, se incluir também a atividade fim. Então, hoje, é o que está valendo, não existe mais a possibilidade de diminuir, não é, a atividade a ser terceirizada. Então, o banco pode contratar uma empresa de caixas, não é, de gerentes. Então, hoje, o empresário ele pode terceirizar absolutamente tudo. Além disso, hoje também é possível quarteirizar. Então, eu posso contratar uma empresa e essa empresa contratar uma outra empresa para que ela, então, me preste serviço por meio dos seus funcionários. Um atravessador na história. Exato, e posso colocar até dois, né? O que é chamado agora de quarteirização. Então, não era possível a terceirização em todas as atividades, somente a atividade meio. Hoje, não. Eu posso terceirizar absolutamente tudo e não só terceirizar, mas até quarteirizar. Então, essa foi a primeira grande mudança na lei trabalhista. E se chegou a que conclusão, então, já a partir da validade dessa lei? Foi benéfica ou não foi benéfica? Para o empresário é bom porque ele acaba passando por uma outra empresa a responsabilidade por tudo, né? Então pelo pagamento, pelos impostos, ou seja, ele simplesmente tem um contrato de prestação de serviço, ele paga o boleto dele por mês e acabou, ele tem o serviço. Então para o empresário é algo bom, mas é muito ruim para o funcionário, porque ele perde salário, né? Ele perde salário. Então é uma questão matemática, economia. Se eu coloco um terceiro que vai então ter que ter lucro e administrar, eu vou repassar então esse meu prejuízo, esse meu débito para o funcionário. Então hoje, por exemplo, é isso que a gente discute, uma empresa ela pode demitir todos os seus funcionários e amanhã todos eles continuarem trabalhando, recebendo metade do salário, só que agora por meio de uma terceirizada. Já existe registro de que empresas já estão fazendo isso? É muito recente, né? Não tem 2 meses. Então a gente ainda está estudando como vai funcionar, até porque muitos advogados, muitos professores estão dizendo que isso é ilegal. Muito embora esteja na lei, não se coaduna com os princípios de direito do trabalho. Então ainda existe uma discussão bastante grande. A orientação que a gente está dando para as empresas é aguardar um pouco, mas em tese ela já poderia se implementar sem problema algum. Está na lei, está valendo. O funcionário, o sindicato que representa esses funcionários, o bancário, como você disse, citando aí, também já tomou alguma atitude? Já se faz movimentos quanto a isso? Vários movimentos, principalmente no âmbito sindical, estão tomando a frente disso, mas já aprovou. Esse é o maior problema. Já está em andamento, já está válido. Já está valendo, né? Então esse é um problema. Uma outra discussão contra a terceirização é que ela enfraquece o sindicato. Por quê? O terceirizado, ele se vincula não ao sindicato do exercício empresarial a que eu presto serviço, mas à empresa que eu fui contratado. Então, vamos supor que eu trabalho no banco como bancário, mas eu sou terceirizado. Então, o meu sindicato não é o sindicato dos bancários, que é considerado no Brasil um dos mais fortes. Então, o meu sindicato não é um sindicato forte. E aí, se o banco quer terceirizar
todos os seus funcionários, o sindicato dos bancários não tem mais associados, ele perde totalmente a força. E aí, perdendo a força, quem perde é o funcionário. A gente está falando dos bancos, mas isso serve para toda a metalúrgica, atividade. Indústria, qualquer tipo de atividade. Garçom, desde uma empresa realmente muito grande, grande porte, multinacional, até uma lanchonete. Isso também diminui a demanda para advogado, né? Eu não sei se ainda se diminui ou de repente aumenta por conta das discussões que vão acabar surgindo em razão disso. Né? Então, existe estatística que demonstra que o maior número de ações na Justiça do Trabalho, proporcionalmente, é em razão de empresa terceirizada, porque elas tendem, porque são menores e uma série de coisas, elas tendem a não cumprir os direitos trabalhistas do empregado e acaba tendo maior discussão. E também, em número de acidentes de trabalho, os terceirizados têm um número maior do que os funcionários registrados, porque a ideia é assim, se aquele funcionário é meu, ele está dentro da minha empresa, eu cuido melhor dele. Eu dou mais equipamento de proteção, eu tenho mais cuidado ali, né, para gerenciar a sua atividade. Se é um terceirizado, eu não quero saber, o terceirizado que cuide então dos seus funcionários. Por conta desse descuido com o funcionário, ele acaba se acidentando mais. Então tem mais problema na justiça. Mudança na CLT, mudança nas leis trabalhistas. Quem é contra alega o quê? A maioria dos profissionais que são contra a reforma trabalhista alegam pontualmente algumas situações que vêm na reforma que vai, na prática, trazer um prejuízo muito grande ao trabalhador. Como a possibilidade do contrato intermitente, que é o funcionário ser chamado para trabalhar por hora ou por jornada. É prejuízo ou é adequação na situação atual? Porque se deu muito, né, ao trabalhador. O Brasil é um dos países que mais dá vantagens ao trabalhador e com isso também fere o empregador, não é? Exatamente. Então, assim, não deveria ter tanto benefício como hoje tem, mas também tirar em absoluto é ruim, né? O contrato intermitente, por exemplo, acaba com a estabilidade do salário, no sentido não de estabilidade de demissão, mas no sentido de que ele vai trabalhar ou não, ele não sabe, e chega no final do mês, ele não sabe quanto que ele tem de salário. Isso é muito ruim. Eu não entendi. Eu vou do 8 para o 80, né? O empregado, ele está trabalhando, sim, ele recebe o seu salário no fim do mês, contratado anteriormente, como é hoje, não é isso? Vai mudar. É possível, pela reforma trabalhista, o contrato intermitente. Então, o que seria isso? O empresário, ele contrata o funcionário por hora e paga por hora ou por jornada, por dia. Né? E ele não é obrigado a ter um salário fixo, a dar um salário fixo para aquele funcionário ou chamá-lo de forma fixa. Então, ele só tem que se antecipar em 3 dias. Então, hoje o funcionário, então, ele é chamado para depois de 3 dias vir na empresa e trabalhar. Ele trabalha aquele dia, aquelas horas, o empresário, então, paga aquelas horas, ele vai embora naquele dia e acabou. Ele não sabe quando ele vai voltar. Por conta disso, ele não sabe quanto que ele vai ter de salário, porque ele não é obrigado a trabalhar todos os dias. Mas isso não vai fazer com que ele procure um lugar mais estável para trabalhar também? Mas esse é o problema, porque assim, ele não foi demitido. Então vamos supor que ele vai procurar um outro emprego que tenha um salário fixo no mês. Porque se ele vai receber pouco naquela empresa, ele vai procurar uma outra. Mas ele não foi demitido daquela. Aí ele vai ter que pedir demissão e perder os direitos, sendo que é um empresário que não está dando trabalho para ele. Então o empresário deveria demiti-lo, já que não está usando seus serviços. Né? Então esse é um problema. Devia ter um acordo aí também. Exatamente. Porque se ele não está trabalhando, quer dizer, se ele não recebeu no fim do mês aquilo que ele estava pensando em receber, ele que procure um outro lugar onde ele receba o valor. E o empregador também tem o direito, por ser dono da empresa, de ter um funcionário lá que supra as necessidades da empresa. Exatamente. Não pelo máximo ou até pelo máximo, mas pelo ideal, que é 3 dias trabalha, descansa 2, trabalha. Essa regra não lhe é avisada antes? Não. Esse é o grande problema. Então, assim, foi do 8 para o 80. Então, hoje, o funcionário, trabalhando ou não, ele tem o seu salário fixo no final do mês. Perfeito. Na reforma, no que está na proposta, ele não vai ter nenhum. Como ele vai ter base de contrato? Como ele vai ter base de cálculo no empregado? Ele não vai ter. Esse é o problema. Né? Então, que criasse, então, um meio termo, que dissesse assim, olha, então, pode ser 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Eu te pago tanto por mês. Ok, entendeu? O mínimo é esse, o máximo é aquele. Exatamente. Então, se for por hora, então,
tem que ter um mínimo garantido por mês. Porque pelo que está no projeto, o funcionário pode não ser chamado. E aí ele está vinculado àquela empresa, ele não foi chamado e ele não recebeu, mas ele é funcionário daquela empresa. E isso é um problema de instabilidade. Ele tem que ficar à disposição da empresa. Ele tem que ficar à disposição da empresa. Então, esse é um problema. E aí vai chegar ao ponto de que o funcionário vai ter que procurar uma outra empresa, porque ele vai precisar de dinheiro para se sustentar, mas daí ele vai pedir demissão, e aí vai perder todos os seus direitos, mas é o empresário que não usou. Né? Então, é isso que precisa ser equilibrado na reforma e não foi. E não foi exatamente porque é uma reforma que não foi discutida com a sociedade. Não é? Para você ter uma ideia... Foi imposta? Foi. A última alteração grande que nós tivemos, que foi no Código de Processo Civil, demorou 5 anos de discussão no Brasil inteiro, entre os melhores juristas da área, para então se implementar. A reforma trabalhista, ela foi aprovada na Câmara, então ainda não é lei, foi para o Senado agora, mas ela foi aprovada na Câmara, sem discussão da sociedade, em 2 meses. E o relator é um engenheiro, sequer é um advogado. Então, assim, os juristas, os profissionais que realmente atuam na área, não tiveram a oportunidade de se manifestar, de dar ali as suas sugestões. Então, veio à Câmara e implementou. Olha, é isso daqui, teve um decreto, né, do presidente de urgência, aprovou. Né? Então, de um dia para o outro, aprovou, mudando toda a estrutura de direito do trabalho, que impacta em quase todas as pessoas no Brasil, mudando tudo de um dia para a noite. Isso é que não pode acontecer. O único a favor de tudo isso é o próprio governo? E alguns empresários. Então, a troco de quê? A favor dos empresários? Dos empresários. Isso é lamentável, não é? Tá ruim para o empresário. Mas olha que interessante, não é? Tá ruim para o empresário, mas muito ruim para o empresário são os impostos. E o governo não mexeu nos impostos. Olha que legal isso, né? Então, assim, é fácil você pegar e criar um mecanismo de reforma prejudicando o operário, aquele que trabalha e precisa do dinheiro, e eu não mexo no meu bolso. Foi exatamente isso que o governo fez. Todas as alterações no âmbito de direito do trabalho, nenhuma delas mexe no fundo de garantia, porque o governo usa esse dinheiro, e mexe na Previdência, porque o governo disse que o dinheiro da Previdência está com problema. Por que não diminuiu o imposto da Previdência? Que o empregado e o empresário paga. Isso ele não mexeu. E parece também que o dinheiro da Previdência é usado também desviado para outros fins. Exatamente. E é por isso que eles reclamam que a Previdência está falindo. Exatamente. Agora, nisso não mexeu. E isso é ruim para o empresário. Então, poderia diminui a incidência da Previdência, diminui o percentual de fundo de garantia para ser depositado por mês. Agora, nisso não houve uma alteração. Então, nada o governo mexeu no bolso dele. Não mexeu em absoluto. Exatamente. Então, ajuda o empresário, mas diminui a taxa de imposto, a taxa tributária. Nisso ele não fez. Energia elétrica. Ele pegou e foi pegar quem? Foi pegar o funcionário, mudando então toda a estrutura. E é óbvio, o empresário, ele precisa realmente diminuir o seu custo. Se ele pode diminuir com o funcionário, ele vai diminuir com o funcionário. É algo razoável. A culpa não é do empresário, mas é do governo que não mexeu no seu bolso e prejudicou o mais pobre. Isso significa, então, que o senhor e eu somos contra a reforma trabalhista do jeito que está sendo feita. Do jeito que está proposta, é um absurdo. Está falado aí no ar, então, a nossa posição. O Dr. Marcos Bernardini, especialista nessa área, dizendo das barbaridades de se ter abruptamente uma mudança assim para beneficiar apenas e tão somente governo e empresário. Somos, então, literalmente contra do jeito que está sendo feita a reforma trabalhista. É a TV Leão. Essa é a cara da web. A família ela vai ter o papel de falar: querido ou querida, olha, foi só um contrato. Você não deixou de perder, você não perdeu seus talentos, as suas competências, você não perdeu tudo que você aprendeu até hoje. É só um contrato. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.